Olá, alunos do curso de Pedagogia que está trabalhando conosco nessa disciplina Projeto ENAD Metodologia 300. Como tem sido o trabalho de vocês? Espero que tão gratificante quanto o meu, quando nós discutimos aqui os nossos exercícios propostos, exercícios esses que são de ENADs anteriores, que são de concursos que caem aí em todo o país, aqueles que buscam, por excelência, os melhores formandos de pedagogia, porque são esses que realmente terão um grande momento no mercado de trabalho nas nossas grandes instituições do país, sejam essas instituições municipais, estaduais, federais. Então, espero que cada um de vocês esteja aí trabalhando com bastante afinco, olhando bem os exercícios junto com os seus encorajados, né? Com aqueles que em conjunto estão discutindo cada um dos assuntos que nós vimos no curso de pedagogia. Eu continuo trabalhando com vocês com alguns dos exercícios que nós propusemos e que vocês, então, foram realizando e discutindo com seus pares e buscando ali qual seria a melhor resposta ou a resposta adequada para cada uma dessas questões. O objetivo maior é que vocês possam, com cada uma delas, voltar aos livros-textos e, por meio deles, conseguir encontrar as respostas adequadas. E nesse momento, quando vocês fazem essa busca, vocês conseguem discutir com os seus colegas o porquê desta ou daquela ser a resposta adequada para cada uma dessas questões. No momento que você faz isso, volta no livro-texto, também é um modo de você rever todo o conteúdo que nós trabalhamos durante o curso de pedagogia. Dando continuidade, então, nós vamos, indo aos exercícios que nós propusemos. Trago para vocês aí um dos exercícios que deixamos lá para vocês resolverem. Será que vocês conseguiram achar a resposta correta? Então, vamos lá. Roberto é professor de Geografia no 7º ano. Para acompanhar a aprendizagem de seus alunos, ele aplica uma atividade avaliativa mensalmente. A tabela abaixo apresenta o resultado quantitativo de 2 de seus alunos. Então, temos o aluno 1 e o aluno 2. O aluno 1, em fevereiro, tirou 4. O aluno 2 tirou 8. Em março, o aluno 1 tirou 3,2 e o aluno 2 tirou 7. Em abril, o aluno 1 tirou 3,1 e o aluno 2, 7,8. Então, temos aí um aluno que conseguiu atingir as médias e um outro aluno que não conseguiu. De acordo com as orientações legais para a avaliação da aprendizagem dos alunos da educação básica, a medida mais adequada a ser tomada pelo professor a partir desses resultados seria... Então, vejam que eu vou ter 5 possibilidades de responder como que eu devo olhar para esses dados apresentados pelo professor de acordo com o rendimento do aluno em cada um desses meses. Lembrando que eu tenho que ter as minhas orientações legais, que são e estão, né, lá nas leis de diretrizes e bases da educação, ou todo aquele processo que nós falamos sobre a avaliação da aprendizagem. Então, vamos lá. Ele diz qual é a medida adequada, mais adequada, a ser tomada por esse professor mediante esses 2 resultados aqui desses 2 alunos. A. Será que é explicar novamente o conteúdo para toda a turma? Se nós temos aqui aluno 2 que conseguiu atingir a média esperada e o aluno 1 que não, nós vemos então que nem toda a sala teve problemas com a disciplina apresentada. Então, será que isso mereceria uma explicação de todo o conteúdo para toda a turma? Não, né? Porque senão nós deveríamos ter toda uma turma com problemas. E o que está apresentando aqui é que nem toda ela o tem. Nós temos, inclusive, um dos alunos como exemplo que tiraram a média. Então, essa não seria a melhor proposta, porque a gente estaria repetindo todo um conteúdo que muitas vezes vão ser desnecessário para toda a turma. Existem outras estratégias, existem outros modos da gente poder recuperar recuperar o quê? O conteúdo para aqueles alunos que ainda não adquiriram. Então, não seria especificamente para toda a turma. Então, descartaríamos no primeiro momento a alternativa A. Retomar o conteúdo e propor atividades que visem a recuperação da aprendizagem para o aluno 1.
Então, veja bem, nós temos um aluno 2 que atingiu 8, 7 e 7,8. Atingiu a média. Quem não conseguiu seria o aluno 1. Para esse aluno, eu poderia simplesmente deixar fazer a média ou, enquanto professor, enquanto se diz como orientação legal, realmente retomar o conteúdo e propor atividades que visam a recuperação da aprendizagem para o aluno. Lembrando que eu não quero só recuperação de notas, eu quero recuperação de aprendizagem. E por isso, então, se propõe conteúdo e novas atividades. Então, por enquanto, a mais adequada ou a adequada é a letra B. Vamos olhar, então, o que diz as outras alternativas. Realizar atividade de fixação e recuperação da aprendizagem para os 2 alunos? Não, né? Porque o aluno 2, ele já atingiu. Para ele já conseguiu aprender tudo aquilo que o professor havia discutido e proposto em sala de aula. D. Enviar atividades de fixação da aprendizagem para que o aluno 1 as realize em casa. Será que eu conseguiria verificar se só realizando em casa ele conseguiria recuperar as notas aqui propostas? Se ele só vai fazer isso e eu não tenho uma proposta de revisão e de nova apropriação ou de uma prova outra a mais para que haja recuperação dessas notas, eu não estaria propondo aí realmente aquilo que a gente forma ou que nós dizemos e que a avaliação nos serve para promover o nosso aluno, para levá-lo à compreensão, a entender todo o conteúdo e, portanto, atingir a média proposta dentro das nossas escolas. Se automaticamente eu só peço para fixar isso em casa, será que realmente isso acontece? Então, não, eu vou ter que propor sim uma avaliação que vai de recuperação, uma avaliação que pode ser substitutiva à nota mais baixa ou substitutiva num todo, para ele então recuperar não só a aprendizagem, né? Ou melhor, recuperar a aprendizagem e por meio disso tirar então uma nota para que ele consiga atingir a média. Então, não pode ser apenas uma tarefa que realizar em casa. E propor a reprovação do aluno 1 e a aprovação do aluno 2 no conselho de classe. Vejam só, o conselho de classe nos serve justamente para discutir quais foram as propostas de trabalho, de avaliação que nós fizemos e que nós realizamos com todo o nosso grupo escolar, com todos os nossos alunos. E lá nos serve justamente para discutir quais foram as propostas que nós fizemos para a avaliação do aluno, que deve ser uma avaliação que não pode ser meramente quantitativa, sendo só elevada para os números de avaliações e provas. Aqui, no caso, a gente está colocando algumas notas, mas até não está especificado. Que pede muito para o professor? Que essas notas atribuídas não sejam só de forma de exercícios ou de provas que façam a parte quantitativa, mas que sim, a gente propõe aos nossos alunos atividades que vão desde um seminário, que vão de apresentação de trabalhos, que teatrais, né? N possibilidades de também olharmos pelo lado qualitativo e não apenas quantitativo. E sim, a gente conseguir dar uma média total para esse aluno, porque nós sabemos que nós somos seres humanos e aprendemos num todo. Vocês já discutiram, nós mesmos, eu fui a responsável pela disciplina, trabalhamos com a questão da aprendizagem, né? E vimos então como é que nós adquirimos conhecimento, de que maneira isto chega e como é que nós internalizamos isso. Então sempre temos que estar nos apropriando e ao mesmo tempo exercendo uma ação sobre esse conhecimento adquirido, que ele possa estar em conjunto, né, com tudo aquilo que eu já adquiri, que eu já tenho e se transformando em novos conhecimentos. Então, esta ação, ela deve ser proposta. Aqui na unidade, quando se diz aqui na alternativa E, está se propondo simplesmente não dar essa opção ao aluno 1. Não é? Simplesmente reprová-lo. Nós, enquanto professores, reprovar um aluno não é um fracasso do aluno. Ele passa a ser um fracasso nosso, enquanto professor, porque de alguma maneira eu estou falhando com este aluno. Nós sabemos que existem várias formas de aprendermos as coisas, basta que a gente dê oportunidades para isso. E para isso nos serve sermos professores mediadores do conhecimento. Então, neste caso, neste primeiro exercício, a alternativa correta seria a alternativa B. Tá ok? Passamos então à próxima questão. Para trabalhar o tema Matéria e Energia em sua aula de ciência para os alunos do 7º ano, o professor Gustavo propôs a seguinte sequência de atividades.
Primeiro, um filme, fluxo de energia entre seres vivos. Segundo, leitura de texto, do texto Eu, Robô, de Isaac Asimov, que está lá no capítulo 2, provavelmente do livro didático. 3. Atividade lúdica de desenho em quadrinhos sobre a história vista ou lida, e nesta hora vai ser um trabalho em grupos. E, como quarto, apresentação oral do trabalho, sintetizando o que foi aprendido sobre o tema. Associe as atividades às etapas correspondentes ao planejamento de aula. Lá na disciplina de vocês, de didática, vocês verificaram, vocês aprenderam como que se constrói plano de aula. Vejam, vocês quando entraram participaram, começaram a frequentar a universidade, vocês tiveram acesso ao plano de curso. Viram todas as disciplinas, quais são as matérias que vocês iriam aprender, seja no primeiro semestre, no segundo semestre e assim por diante. Cada um desses planos de curso, né, ele tem os seus conteúdos a serem desenvolvidos por cada uma das disciplinas e que deve, então, ter o seu planejamento de curso, o seu planejamento de aula, né, que isso vai partir de quem? Planejamento de aula do professor. E ele segue numa sequência. Então, voltem lá ao livro-texto de vocês, procurem lá no aspecto da didática, né, e verifiquem lá, quando vocês trabalharam com plano de aula, como é que eu monto esse plano de aula e para cada uma dessas atividades, aqui se representa. Veja, eu quero saber qual dessas partes aí, da 1, da 2, da 3 e da 4, refere-se uma à avaliação, a outra à motivação, a outra aplicação e registro e a outra ao aprofundamento. Então, qual seria a etapa 1, a etapa 2, ou a etapa 3, ou a etapa 4, que a gente falaria de uma avaliação? Então, avaliar, ele deverá demonstrar ao professor aquilo que ele aprendeu com todo o conteúdo. Vendo o filme, é uma avaliação? Fazer a leitura é avaliação? Fazer uma atividade lúdica de desenho em quadrinhos pode ser correspondido a uma avaliação? Fazer uma apresentação oral do trabalho, sintetizando o que foi aprendido sobre o tema. Fazer, então, uma apresentação oral. Foi o que eu acabei de conversar, falar um pouquinho com vocês, quando fizemos uma reflexão da primeira questão, né? Que a gente tem que avaliar como um todo. E a avaliação não pode ser só quantitativa, sendo aquelas que a gente atribui uma prova com exercícios, cada um valendo 1 ponto, meio ponto e perguntas e respostas, mas que eu possa aproveitar tudo aquilo que o aluno pode me devolver como algo que ele aprendeu naquilo que eu proponho com ele. E uma apresentação oral é um modo de fazer uma avaliação deste aluno. Então, apresentar oralmente, sintetizando tudo aquilo que ele viu, né, tudo aquilo que ele aprendeu, então é uma avaliação proposta pelo professor. Então, a avaliação seria o número 4. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho a primeira como sendo 4, a segunda não tenho. Então, opa, já risco. Na C, tenho, a D também, e na E, não tenho. Então, já eliminei a letra B e a letra E. Vamos ver onde é que está a motivação. Como é que eu posso trazer algo para motivar o meu aluno a se interessar por esse tema que eu estou propondo, a matéria e energia na aula de ciências? Eu posso fazer essa motivação. Vamos lá? Pelo filme, pela leitura, pela atividade lúdica. Então, olha só, mas eu tenho motivação, aplicação e registro e tenho aprofundamento. Toda vez que eu trago uma gravura, quando eu trago um filme, quando eu trago uma tirinha, quando eu trago um quadro, por ali eu busco motivar o meu aluno a buscar, por meio daquilo que ele está observando, que ele está assistindo, que ele está olhando com atenção, aquilo que pode fazer referência com o que eu estou propondo, no caso desta disciplina, a matéria e energia, né? Ciências, a disciplina de ciências está buscando trazer algo, motivar o interesse do aluno por este assunto. Então, o filme é que vai ser a motivação. Teríamos, então, como sendo
logo aqui como motivação. Já ficaria entre a letra A e a letra C. Elimino já a letra D. Aplicação e registro. Olha só, onde é que eu estou aplicando e registrando alguma coisa? Aqui, então, o registro vem do desenho em quadrinhos, fazendo atividade lúdica, onde por meio do desenho em quadrinhos eu coloco novamente a história que eu vi e que eu li naqueles grupos. Então, a atividade lúdica e o desenho em quadrinhos aqui, no caso, é o modo como eu estou registrando. Então, aplicação e registro seria, então, atividade lúdica de desenho em quadrinhos sobre a história vista ou lida. Então, aqui seria 3. Já elimino, então, a letra A. Ficando, então, como sendo o último, né? Aprofundamento, a leitura do texto Eu, Robô, do Isaac Asimov, que está lá no capítulo 2, no caso do livro texto que a professora estaria trabalhando com eles. Então, neste caso, lembrando do planejamento de aula, resposta seria a letra C. Tá certo? Então, veja como é importante a gente estar retomando os nossos conceitos. Às vezes, nossa, tem coisas ali, meu Deus, a motivação. Poderia ser o texto, poderia ser o filme. Veja, eu tenho 2 propostas aí de alguma motivação do assunto que eu estou colocando. Como lá, neste caso, está lá no capítulo 2 esse texto, então é o start do próprio livro didático. Como ela traz algo fora ainda, iniciar antes de, o filme então passou a ser o grande motivador. Tá ok? Então, observem aí essas nuances para que vocês melhor entendam e busquem a resposta adequada. Próxima questão. Questão 3. Leia o texto a seguir. Criar um blog foi a alternativa encontrada pela professora de ciências carioca Andréa Barreto para incentivar o hábito da leitura entre seus alunos da rede pública. Sem recursos, ela criou um espaço virtual no qual os jovens podem tirar dúvidas e participar das discussões feitas em sala de aula. Percebi a necessidade de ensinar dentro deste novo contexto depois que vi o desinteresse dos alunos. Mesmo os alunos mais carentes acessam a internet das lan houses e isso aumentou o rendimento. Observa. Então, esta é uma fonte da Veja Abril, notícias relacionadas à educação. Assinale a alternativa que apresenta a frase que melhor sintetiza a habilidade do professor descrita no texto acima. Então, eu quero conferir com vocês que habilidade tem este professor quando ele propõe uma atividade como essa. Nós temos que sempre lembrar que hoje, quando falamos das novas tecnologias, entendemos que há uma gama de possibilidades que a internet nos traz, né? Há muito tempo atrás, nós não conseguíamos fazer esta interação com a parte da web. Nós não tínhamos como ir lá e produzir as nossas próprias páginas, né? Coisa que hoje é possível. Temos aí Face, que nós mesmos postamos, temos o blog, que é uma ferramenta muito utilizada dentro da área da educação, porque o blog é bastante interativo, você pode colocar postagens, você coloca vídeos juntos, você coloca espaços com imagens, você interage, a pessoa pode contribuir, né? Você atribui as pessoas que podem escrever ou não, e é uma possibilidade de você ser autor também, né? Autor e temos coautores neste espaço para explanarmos as coisas que a gente deseja. Então, para o professor poder utilizar isso e fazer com que o aluno, naquele momento em que ele está montando o seu blog, discutindo assuntos propostos, nessa interação com os pares, ao mesmo tempo ele busca em toda a gama da rede da internet as informações necessárias para aprimorar o conhecimento. Então, ele consegue, enquanto está ali montando, buscar informações usando lá a Wikipédia, né? Ele pode acessar assuntos sobre aquilo que ele está discutindo. Ele também pode buscar gravuras, informações, outras visuais, pequenos vídeos e colocar ali para poder interagir e demonstrar o conhecimento que ele está adquirindo neste processo interativo. Então, é uma ferramenta muito boa para ser utilizada porque aguça, né,
os nossos alunos. É algo que hoje nossos alunos já nasceram na era digital, diferente de muitos de nós que ainda, né, não tínhamos isso, não tivemos acesso a isso no período em que estávamos na escola. Nós tivemos esse acesso só agora quando adultos. Hoje, desde pequeno, a criança já consegue ter acesso a essas informações. Então, para eles é muito rápido e muito fácil. E, geralmente, esses espaços da internet, eles são bastante interativos. Eles descobrem com muita facilidade as ferramentas para a montagem disso. Então, quando o professor propõe isso, né, traz essa interação própria para este aluno, o que ele busca com toda aquela formação didática aprendida, com tudo aquilo que nós verificamos de como é que eu tenho que apropriar e me aperfeiçoar aquilo que os meus alunos têm, né, de que maneira eu posso fazer com que eles produzam a informação que eu estou querendo trabalhar com cada um deles, uma informação essa que pode ser construída por eles mesmos. E é neste momento aqui, o blog é algo bastante produtivo para isso. E outra que vai estar aberto, né? As pessoas podem entrar, podem comentar, né? Existe lá um modo de você, quando fazer o comentário, passar antes por um crivo, né? Alguém vai avaliar se esse comentário pode ser postado ou não, o que nos facilita as pessoas que entram que a gente possa julgar, né, aquilo que as pessoas estão dizendo e qual é o objetivo, ou esclarecer para alguns qual era o objetivo desse blog, o objetivo da informação que nós estamos postando naquele ambiente virtual. Então, hoje, nós não conseguimos mais sermos professores que estamos totalmente alheio a esta ferramenta, né, tão importante que nos apresenta aí a web, né, a internet. E o blog realmente é algo que tenho certeza que vocês também aprenderam, vocês viram, porque tiveram disciplinas específicas dentro desta área da tecnologia da informação e que possam utilizá-las assim tão bem quanto essa professora aqui, quando ela propõe essa atividade. E vamos então ver quais as alternativas, sintetiza que habilidade ela usou para propor isto aos seus alunos. Então lá na letra A, coloca-se: ela usou isso para garantir o trabalho com as tecnologias de informação na escola. Basta investir em laboratórios, salas multimídias, acesso à internet e projetores de luz. Então, quando eu penso nisso, será que para garantir esse trabalho basta eu ter tudo isso? Nós sabemos que não. Se eu não tiver um professor que tenha esta afinidade ou que busque, né, interagir e conhecer e trabalhar com essas novas tecnologias, o laboratório vai ficar lá. Ele não vai acessar. Ou se ele levar, alguém vai ter que propor atividade para ele. Então não basta eu ter apenas o ambiente, se eu não tiver conhecimento, se eu não me debruçar das possibilidades que esses ambientes interativos nos propõem enquanto professor, para que eu possa pensar em atividades. Então não basta eu ter esse espaço, não basta investir na tecnologia, trazer, sendo que isso seja ficado lá, esteja num canto que ninguém possa utilizar, ou que os alunos utilizem não para adquirir conhecimento, apenas para a sua própria diversão. Coisa também que daí a internet serve para isso, né? Nós temos que ter, sim, um conhecimento, nos debruçar sobre isso, verificar as possibilidades que eu posso utilizar essas ferramentas. Então, não basta eu ter isto nas escolas, ou não basta eu ter o laboratório de informática, não basta eu ter uma lousa digital que fica lá e eu praticamente não a use, não basta ter um retroprojetor e eu não utilizo nem quando a gente coloca algo nos espaços junto com a internet ou não. Lembrando que toda aula a gente pode preparar em casa, nós preparamos durante as nossas aulas atividades e podemos sim fazer a mesma coisa que o blog faz, trazer vídeos, trazer textos, trazer imagens. E para eu utilizar essas novas tecnologias eu tenho que me debruçar e conhecer. Elas estando lá, vai depender do professor, daquele que será o mediador, de levar tudo aquilo que essa ferramenta pode trazer para agregar à sua disciplina. Então, na letra A, não basta não garante o trabalho das novas tecnologias ter apenas esses espaços. Tenho que sim investir em mim e me debruçar sobre eles para poder fazer esse espaço de mediação. Então, a letra A não demonstraria aquilo que a professora colocou, porque afinal de contas, ela cria o blog junto com eles, né? É importante que o professor mantenha a sua posição de detentor do conhecimento. Veja lá, a partir do momento que ela criou esse blog, né, nós vimos que ela incentivou várias coisas dos seus alunos. Hábito de leitura, o próprio aluno foi utilizando os recursos. Então, ela não é apenas sozinha detentora do conhecimento. Ela faz com que eles busquem também tudo o que é possível se colocar e postar dentro desse blog. Então, ela
passa a ser mediadora. Ela vai apontando, ela vai direcionando, ela vai provocando. A criação do blog já foi um modo provocativo de que esses alunos busquem, então, em todo o espaço da web as informações. Então, ela não pode ser considerada detentora do poder, detentora desse conhecimento, onde tudo aquilo que ela diz é verdade absoluta, sendo que o próprio modo como ela apresentou isso é um processo de interação. Então, também a letra B não nos serviria. A utilização das tecnologias para o ensino é um processo direto e simples. Não, né? Porque se fosse direto e simples, não bastava ele estar lá. Né? Bastaria ele estar lá que pronto, qualquer um ia lá acessava, qualquer um fazia. Não. Hoje nós temos uma gama de coisas que aparecem aí na internet que a gente é possível buscar a nível de conhecimentos. Mas eu preciso ter um conhecimento um pouco mais profundo de todos os assuntos e daquilo que eu quero buscar para que realmente ele sirva para aquilo que eu desejo. No caso, trazer conhecimento, buscar informações, para que eu possa interagir, para que eu possa, junto com um grupo, mediar informações e trazer para um outro, né? E ter um propósito para utilizar aquilo. Então, não é simplesmente, como se diz, um ensino que é um processo direto e simples. Demanda, sim, estudo, demanda, sim, buscar este conhecimento, demanda eu estar trocando. E muitas vezes os nossos alunos nos ensinam muita coisa, porque eles são muito mais rápidos que nós. E é nessa hora que também a gente consegue ter uma interação bacana, utilizando essas novas tecnologias, aprendendo também com os nossos pares alunos, tá certo? Então não é simples e nem é direta, não. O interesse dos alunos pelas tecnologias de informação é exterior aos assuntos da escola. Será? Olhem só como nesse propósito de um blog, que nos serve um blog, gente? Para que ele é posto na internet nesse momento de interação, se não é para que eu possa, aquilo que eu conheço, assuntos que eu já tive dentro das áreas diversas, né, na mediação das ciências do conhecimento, trazido pela unidade escolar, em todas as suas disciplinas, como possibilidade de produção de grandes páginas, de grandes momentos, de conversa com os meus colegas, com os meus pares, seja ela nos espaços interativos, como o blog, seja ela numa conversa, num e-mail que eu passo. Então, não. A questão maior é que ela não é exterior aos assuntos escolares. Ela é também interior a eles. Então, a letra D também não. Para isso nos serve professor. No contexto educacional atual, o professor utiliza as ferramentas tecnológicas a favor do ensino. Com certeza. Não é isso que ela acabou de demonstrar? A partir do momento que ela cria esse blog, os alunos passam a interagir com ela neste espaço, onde nós temos perguntas, nós temos respostas, eles vão tirando as suas dúvidas, eles vão postando informações que eles vão encontrando em todo o espaço, e neste momento que eles postam essas informações, elas são discutidas, debatidas, com certeza essas ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas a favor do ensino. O aluno se interessa mais, o aluno se sentem mais motivados e eles se tornam protagonista da atividade proposta. E isso faz com que a aprendizagem realmente seja muito mais significativa para os nossos alunos. Então, aqui, a resposta adequada seria letra E. Tá ok? Perfeito? Muito bem. Vamos, então, para a próxima questão. A elaboração dos planos de ensino, plano de curso, plano de unidade e plano de aula, deve apresentar numa sequência coerente as variáveis internas do processo de ensino-aprendizagem. Com base na ideia exposta, marque a opção correta no que se refere à sequência coerente dos elementos constitutivos do plano de ensino. Então, voltamos novamente a falar um pouquinho das questões didáticas, né? Lá vocês aprenderam como fazer um bom plano de aula. Qual é a primeira coisa que eu coloco lá no meu plano de aula? Vejam bem, eu dou várias disciplinas, né? Várias disciplinas. Então, para cada uma delas, quando eu inicio o meu plano de aula, qual é a primeira coisa que eu tenho que pôr? Eu tenho que pôr a identificação. Né? É o espaço em que primeiro eu coloco qual é a minha disciplina, para que turma serve este meu plano de aula, a quem compete, né? A qual espaço da universidade ou a qual curso
eu estou ministrando esse plano de aula qual eu estou descrevendo será aplicado. Então, a primeira coisa que nós temos é a identificação. Então, pensando nisso, vamos lá. Na letra A, aparece o quê? Referências. Não, a referências é sempre a última, correto? Referência é sempre última. Então, identificação, objetivos, não. Conteúdos também, não. Logo depois da identificação, o que é que eu devo colocar? Os objetivos ou os conteúdos? Vocês se lembram? Voltem lá. Lembra que a gente tem os objetivos que nós queremos com este plano de aula. Nós temos objetivos específicos para ser colocados naqueles conteúdos que vão vir logo na sequência, os conteúdos a serem apresentados. Então, primeiro vem identificação, depois vem os objetivos. Na sequência, conteúdos. Vamos olhar lá, letra B, identificação e objetivos. Letra C, identificação, conteúdos. Então, aqui eu já eliminaria. Meu Deus, ainda bem, porque eu não lembrava mais. Lá naquela parte, quando a gente viu em didática. Vou voltar nesse assunto, porque é importante e cai sim. Então, eu tenho, na letra B, o que deveria ser colocado nos planos de ensino. Identificação, objetivos, na sequência, conteúdos, quais são as estratégias que eu vou utilizar, quais são os recursos, né, que eu vou aplicar, na sequência, avaliação e referências. Então, lembram quais são as estratégias, quais são os recursos? Lembrando que nós vimos ali, agora, um pouco em questões anteriores, nós tivemos na estratégia metodológica, uma motivação dada ali por um filme, né, onde eu usei um recurso bem específico para se fazer isso. Então, aqui a letra B é que estaria correta. Voltem lá na disciplina de didática, observem bem onde estava esse assunto, retomem isso. É muito importante, vocês vão utilizar muito isso. Todo plano de aula, um professor não pode vir para a sala de aula sem ter o seu planejamento. Isso vai te direcionar. Algumas vezes nós temos que tomar outro rumo. Nós iniciamos um planejamento, começamos a seguir e, devido a alguma coisa, ele pode mudar de rumo. Mas significa que esta rota inicial, ela pode ser modificada no decorrer, mas ela retorna também, porque sempre a gente tem um objetivo para se fazer aquilo. E um professor bem preparado, ele tem que entrar em sala de aula com o seu plano de ensino muito bem posto, muito bem colocado. E para aqueles ainda que vão exercer a função de supervisor escolar, né, ou coordenador de área pedagógica, e cada região utiliza um termo, né, eles deverão saber muito bem como é isso, porque ele deve acompanhar de cada um dos professores como é que anda o seu planejamento, como é que está o seu plano de ensino dentro do seu plano de curso, plano de aula, o planejamento que esse professor o traz. É muito importante porque eu posso, enquanto supervisor, não tenho obrigatoriedade de entender o assunto a ser trabalhado pelo professor. Não tenho que ser expert, por exemplo, na matemática. Visto que eu sou da área da pedagogia e vou exercer a função de coordenador pedagógico ou supervisor escolar e vou ter que acompanhar este professor, mas eu sei sim olhar se ele tem um bom planejamento, se a avaliação que ele propôs está de acordo com todo o conteúdo que ele ensinou anteriormente, os recursos que ele está utilizando, se são recursos possíveis de interação ou não, são bons recursos que levam à aprendizagem desse aluno, as estratégias que ele está usando para aquela aquisição do conhecimento dos alunos sobre aquilo que ele está aplicando realmente são eficazes. Então, para isso serve a didática, para isso serve um pedagogo quando exerce esta função. Temos que conhecer e saber bem a fundo o que serve, para que serve esse planejamento e auxiliar aqueles professores que, infelizmente, por algum motivo ainda não tem isso tão bem claro para ele. Para isso é a nossa proposta de trabalho. E você, então, futuro pedagogo, tem que saber sobre isso. Tá certo? Vamos à próxima questão? Então, vamos lá. Questão 5. De acordo com Heidegger,
de 2000, vários são os propósitos da avaliação na sala de aula. Então, agora o nosso tema aqui passou a ser avaliação. Segundo a autora, avalia-se para conhecer o aluno, para identificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem foram atingidos e para atribuir ao aluno uma nota ou conceito para fins de promoção. Com base no exposto, assinale a opção que expressa as funções da avaliação da aprendizagem, respectivamente. Então, o primeiro que se pede lá é identificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem foram atingidos. Né? Ou melhor, desculpa, esse é o segundo. O primeiro é sempre, ele diz aqui, que é para conhecer o aluno. Vocês viram nos temas da avaliação, quando vocês estudaram, para que serve esta avaliação proposta aos nossos alunos? Quando é que eu tenho uma avaliação que serve para conhecer, para eu saber em que pé está o conhecimento dos meus alunos? Então, quando eu quero conhecer que alunos são esses, que conhecimentos eles trazem, de que ponto eu posso partir para iniciar assuntos novos, né? E eu faço então uma prévia, eu vou buscar esta informação do que eles conhecem, eu digo que esse tipo de avaliação é uma avaliação diagnóstica. Esta é a mais fácil, né? É aquela que a gente sempre coloca, nossa, no começo do ano, a gente inicia as nossas aulas, nós conversamos um pouco com os nossos alunos e a gente propõe uma atividade, né? Às vezes a gente já coloca uma atividade avaliativa, a gente sempre propõe algumas questões, algumas coisas a serem trabalhadas com esses alunos, buscando fazer uma análise diagnóstica, para sabermos como é que anda o conhecimento trazido desses alunos para aquilo que eu espero que eles já tenham, ou ainda falta, né? Para que eu possa dar o rumo à disciplina que eu vou estar ministrando. Então, inicia-se sempre com uma avaliação, uma possibilidade de uma avaliação, seja às vezes na parte formal de avaliação diagnóstica, ou o exercícios propõe que vai ter o mesmo objetivo, é de descobrir o que esse aluno já conhece, o que ele já sabe. Então, isso é avaliar para conhecer o que o aluno já sabe, é diagnóstica, certo? Então, ali não consigo, nesse primeiro momento, eliminar nenhuma, porque todas elas me trazem como primeira a avaliação diagnóstica. Segundo, eu quero identificar, quer dizer, um outro tipo de avaliação, identificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem foram atingidos. Então, vejam, eu quero saber se os objetivos foram ou não atingidos. Aqui, então, eu tenho que lembrar, eu tenho como possibilidade classificatória, formativa, mediadora, discriminatória e somativa. Se eu quero fazer uma identificação dos objetivos que ele aprendeu, né, ou não, se já atingiu aquilo que eu desejo, eu vou buscar várias formas de verificar isto do meu aluno. Eu não vou querer utilizar alguma coisa apenas para classificar, né? Classificar é apenas quando eu atribuo uma nota, né? Eu quero dizer ali, dentro de 0 a 10, se ele está em qual a classificação ele atingiria, se ele aprendeu ou não. Aqui eu quero verificar se toda a aprendizagem foi possível de ser atingida por esses alunos. E como se diz lá, nós vimos que é importante nós estabelecermos vários tipos de avaliação. Avaliação que pode ser desde atribuição de notas, uma avaliação que pode ser uma apresentação em grupo, que pode ser trazer opções de textos, trazer opções de filmes, discutir, dialogar com os pares, fazer um jogo, atribuir por forma de desenho, transformar algo em teatro. Então, são várias possibilidades de olhar se ele está atingindo ou não, se ele conseguiu ter a aprendizagem que eu estabeleci desde o início. Portanto, não pode ser apenas e meramente quantitativa, mas que eu possa olhar a qualitativamente e a quantitativamente. Então, as duas possibilidades. E para isso, tem que ser uma avaliação formativa.
formativa, que vai indo de acordo com as possibilidades de apresentação do conteúdo que esse aluno está me trazendo. Então, essa avaliação formativa está lá para nós na B. Lembrando que toda formativa tem esse objetivo, né? De verificar se tudo aquilo que ele foi aprendido em relação a todos esses conteúdos foi possível de ser atingido ou não. Então, seria a formativa. Então, logo na segunda opção, eu já mato aqui qual a alternativa correta. E a avaliação que serve apenas para atribuir ao aluno uma nota ou um conceito para fins de promoção, sem que eu verifique, simplesmente é chamado uma avaliação somativa. Vou lá, somo todas as notas, vejo se ele atingiu a média ou não, e aprova ou não aprova esse aluno, sem ter uma grande ligação com a aprendizagem dele, sendo uma forma muito mais quantitativa do que quali e quanti, que nós já aprendemos e que vocês verificaram muito isso durante todo o processo de aprendizagem na nossa disciplina de pedagogia, das disciplinas de pedagogia, quando o termo foi falado sobre avaliação. Ok? Vamos então para a questão 6. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB lá de 96, a educação especial, lembre bem, olha aqui, é entendida como modalidade da educação escolar ofertada. Então, como é que hoje a LDB traz, como é que eu devo apresentar, como é que ela deve estar sendo aplicada dentro das nossas unidades, a educação especial como essa modalidade de educação escolar. Sempre na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais, quando há disponibilidade de vagas. Eu só vou poder atender educação especial quando há disponibilidade de vagas? Não, né? A própria LDB já garante que todos têm direito à educação. Toda criança especial, ela tem direito a estar na escola. Então, não tenho que ter disponibilidade de vagas. Ela tem esse direito de ter a sua vaga na rede regular de ensino. Lembrando que isso foi possível nos tempos para cá. Antes, elas ficavam segregadas. Lembram? Vocês viram isso nas disciplinas. B. Na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Vejam só. Somente aqui? Somente na rede regular, para educandos portadores de necessidades especiais? Olhem bem. Nós já vimos que lá, se vocês voltarem lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e vão olhar a modalidade da educação escolar, como é que ela tem que ser ofertada, como é que ela tem que ser vista, ela não pode ser apenas na rede regular de ensino. Vejam, eles dizem que ela também tem que estar frequentando, hoje o que nós falamos, a sala de educação especial. Lembra? As salas de AEE, de atendimento educacional especializado. Eles também devem vir no contraturno para ter um atendimento específico. E esse contraturno pode ser feito nas redes. Hoje, nós já temos nas nossas escolas estas salas que fazem no contraturno o atendimento desses alunos. Então, a lei traz para a gente que ela deve ser preferencialmente na rede regular de ensino para esses educandos. Então, os pais devem ter esta disponibilidade e entender que deve sim frequentar o ensino regular, porque hoje, além de estar na sala com todos os outros, não mais sendo segregado, separado, esquecido, né? Ele está lá junto com seus pares, com seus colegas, podendo trocar suas experiências, trocar modos de aprender e ao mesmo tempo, frequentar também, nesta mesma unidade ou em outros espaços, um atendimento educacional especializado. Então, se diz hoje lá na lei a palavrinha preferencialmente na rede regular de ensino. Tá ok? Então, aqui letra C. Apenas em instituições específicas para educandos? Não, também não. Não só na regular, não só na instituições específicas, mas preferencialmente na rede regular e que ele possa estar sim em outros espaços. Então nós temos hoje alunos que são espectros autistas que vão nas instituições no contraturno específicas para o trabalho com
crianças autistas e no outro momento ele está na rede regular. Então ele tem aula normal junto com os seus outros pares, crianças outras, dentro da rede regular. E num outro período, no contraturno, ele frequenta os espaços. A AMA, né? A Associação de Pais dos Amigos dos Autistas, é um lugar que se tem. Nós temos os síndromes de Down e portadores de deficiências, no caso os intelectuais, que vão para PAI, num contraturno, mas eles também frequentam a rede regular. Por isso, preferencialmente na rede. Então, o caso aqui agora na rede regular e também nas instituições, ou aqueles que não vão em instituições específicas, trabalhem junto nas salas de atendimento educacional especializado, que tem esta função. A promoção também de algo mais específicos para a aprendizagem desses alunos num todo. Lembrando que esta modalidade perpassa toda a educação, seja ela na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade. Hoje nós temos dentro das universidades pessoas portadoras, sim, ou pessoas, né, especiais que espectro autista leve, né, ou melhor, o autista leve, que muitos deles já atingiram e conseguem frequentar a universidade, se formam. Outros também com outros tipos de deficiência, que também conseguem atingir, e aí na própria universidade ele também tem que ter um espaço de um atendimento para ele, o qual vai trabalhar um pouco mais um contraturno das suas aulas, específico aquela modalidade ou aquilo que para ele necessita ser trabalhado, visto o problema que ele tem ou a necessidade especial que ele traz. Tá certo? Então isso nós vimos lá na educação especial, dentro da perspectiva inclusiva. Questão 7. Esse é um chachado, uma tirinha, e ele diz: eu nunca tinha visto um saci branco e de olhos azuis. De onde eu vim só tem gente branca. É. E de onde tu veio? De um livro didático. Pode-se afirmar que a crítica implícita na tirinha, acima tem relação com. Então, olha só. A tirinha faz um chamado para nós olharmos um pouquinho o quanto é tendencioso a gente ainda encontra, né, nos livros didáticos. Alguns livros ele tem uma visão muito mais ampla, onde respeita a diversidade, onde traz um todo, né, que nós encontramos na sociedade o tempo inteiro fora, né, e vivemos em sociedade, nós costumamos estar presentes com pessoas diversas e ambientes diversos, e isso muitas vezes ficava um pouco à parte. Nós observarmos isso nos livros didáticos. Temos que olhar com bastante cuidado quando analisarmos o que traz esses livros. Não adianta ele me trazer apenas o conteúdo que se tem que trabalhar, a proposta, sendo que ele não tem uma visão mais holística, uma visão ampla de tudo aquilo que se é possível. Então aqui justamente é a crítica que está sendo feita a alguns livros didáticos, que graças a Deus não são todos, nós temos excelentes livros didáticos. Hoje esse olhar tem uma mudança bastante grande, né? O MEC hoje analisa muito bem os livros que ele propõe. Vejam que de 2 em 2 anos a escola passa por um período de avaliação dos livros e esses livros depois chegam às unidades. Existem coleções de várias editoras trazendo os conteúdos necessários a serem trabalhados de uma maneira bastante tranquila, olhando para um todo que nós encontramos na sociedade, sem discriminação, principalmente hoje que se fala tanto, né, nas possibilidades de estarmos deixando de lado crenças, deixando de lado situações de gênero, coisas hoje discutidas no âmbito não só da área da educação, mas todos os espaços possíveis de que haja, né, momento para se discutir, conversar a respeito, porque a nossa sociedade hoje está eclética, ela tem várias situações de a família já é uma outra, e lidamos com isso no dia a dia e não podemos deixar isso à parte. Devemos sim saber como apresentar isso. Não estamos fazendo juízo de valor e nem isso que queremos dentro da escola, mas apresentar, isso é necessário dizer. E aqui o que ele está colocando. A gente não pode fazer discriminação, principalmente quando você substitui, né? Tanto que ele faz aí o nosso Saci, de repente, estar desta maneira por uma discriminação hoje que se fala muito da cor, né, da raça, e que nós encontramos e o quanto é combatido na educação como num todo. Então ele traz aí essa crítica de que os livros didáticos têm esta função na escola que deve deixar de lado esse afinco, ou você colocar coisas discriminatórias e sim apresentar, sem ser tendencioso, a todas as
questões para que os alunos entendam, porque afinal de contas nós convivemos numa sociedade, lidamos com pessoas de vários gêneros, de várias cores, de várias raças, cada um com suas tradições e que devem ser respeitadas, sim, conhecidas por todo, sem desmerecer nenhuma delas, nem de também subjugar ou colocar uma acima da outra. Isso não. Então, é o que ele chama a atenção aí, a tirinha para nós. Então, vamos ver qual das alternativas é possível. Letra A. Há pouca ou nenhuma presença do folclore nacional no texto dos livros didáticos. Não, quando ele coloca isso, não quer dizer que há pouca ou nenhuma, né? Ele está fazendo crítica à questão da cor. Então, não estaria relacionado a isso. A presença de elementos folclóricos nos livros didáticos. A referência maior é de que todo livro traz, mas também não é esse a crítica. Veja só, ele está querendo a crítica implícita aqui, que não é a crítica de ter presença de elementos folclóricos nos livros didáticos. Isso é necessário, afinal de contas, temos que apresentá-lo. A inadequação dos conceitos dos livros didáticos à realidade brasileira. Inadequar conceitos. Vejam só, porque dentro da realidade brasileira, nós temos brancos, índios, negros, temos todo tipo de raça. E isso deve ser mostrada. A partir do momento que eu camuflo isso, que eu retiro, eu dou uma inadequação de conceitos. Então, justamente, aqui está a crítica feita por esta tirinha. Letra correta, letra C. A D diz, a falta de elemento da cultura europeia nos livros didáticos? Não, porque nós sabemos que isso coloca aqui nada coerente, porque nós temos elemento da cultura brasileira, né? O Chachadinha 1 também, o Saci também, e nós temos momentos em que os livros didáticos trazem, sim, as coisas da cultura europeia, que também são difundidas. O excesso de elementos culturais estrangeiros na construção dos conceitos. Também não é esta crítica que ele é feita, né? Então, aqui no caso, seria a inadequação dos conceitos dos livros didáticos à realidade brasileira. Letra C. Vamos para a próxima. Questão 8. Uma determinada turma de ensino médio estava bastante agitada. Conversas paralelas, risos durante a aula, o professor resolveu, então, aplicar uma avaliação surpresa. A avaliação proposta foi um recurso formativo, processual, diagnóstico, disciplinador, de juízo de valor. Então, novamente, retorno aqui a palavra avaliação. Devemos retornar lá sempre a questão da avaliação e ver qual é o nosso objetivo maior. Nós estamos numa turma de ensino médio. O que estava acontecendo? O professor não estava conseguindo dar a sua aula. A partir do momento que ele para a aula e resolve, o que ele quer com aquilo? Ele quer dizer que quem manda aqui sou eu. E o modo como eu mando, eu quero disciplinar esta sala. Não é formativo, não é processual, não é diagnóstico, nem é de juízo de valor. Eu estou punindo, é uma punição e, portanto, essa punição vem com uma propositura de ser disciplinador. Se vocês não se comportarem, eu aplico uma prova. Veja, nós temos, enquanto professor, tornar as nossas aulas interessantes. A partir do momento que as crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos se distraem, né? Utilizam outras coisas, estão de risinho, estão de conversinha, estão de brincadeira ou não estão prestando atenção, alguma coisa eu tenho que fazer e repensar a minha forma, a minha didática, porque de alguma maneira eu não estou conseguindo atingir o meu propósito, que é levar conhecimento aos meus alunos. Quanto mais distante eu deixo isso, né, mais distante os conteúdos estão apresentados para os nossos alunos, mais desinteresse ele tem. E eu não posso, por meio da autoridade que eu tenho, fazer isso e aplicar então a prova com este objetivo. Cuidado, né? Então aqui é uma questão para se repensar e verificar que foi disciplinador. Questão 9. Peixe fora d'água. A exemplo de muitos outros, Lindolfo mudou do campo para a cidade. Ao fazer 11 anos,
toda uma vida, segundo seu pai, Lindolfo emigrou com sua família porque as dívidas não lhe permitiam que seu pai prosseguisse trabalhando na terra herdada dos seus avós. Na cidade, Lindolfo foi matriculado na escola do bairro, onde sua mãe conseguira trabalho de doméstica, e juntos percorriam o mesmo caminho todos os dias. Para Lindolfo foi muito difícil a adaptação ao novo meio e à escola. Seu jeito de falar com um sotaque diferente e termos próprios provocavam deboches e brincadeiras maliciosas. Embora Lindolfo tivesse uma relação cordial com o professor, ele se sentia como um peixe fora d'água em sua turma. Muitas das coisas tratadas na aula não lhe interessavam ou ele não as compreendia bem. Um dia o professor indicou o estudo de um animal nativo como trabalho de pesquisa. Lindolfo sentiu que toda a sua infância estava presente em sua memória, mas não dispunha de material para ilustrar o que desejava comunicar. Mas com entusiasmo, propôs-se a desenhar um tatu, animal que ele conhecia muito bem. Lindolfo conhecia o habitat natural do tatu e costumava vigiar suas saídas para procurar alimento. Muitas vezes observou com emoção os passeios da mãe tatu com suas crias. Nesta aula, Lindolfo foi o primeiro voluntário para contar e explicar tudo o que sabia sobre o tatu. Todos ficaram impressionados com seu conhecimento. E a partir desse dia, Lindolfo passou a ser visto e tratado como membro da turma. Você, sendo um professor vigotskiano, analise as afirmativas. 1. Na visão vigotskiana, cabe ao educador o papel de interventor, desafiador e provocador de situações que levem os alunos a aprenderem a aprender, buscando articular a experiência cotidiana dos alunos. O trabalho didático deve, portanto, propiciar a construção do conhecimento pelo aluno. Aprender é, de certa forma, descobrir com seus próprios instrumentos os pensamentos e conhecimentos institucionalizados socialmente. 3. A intervenção pedagógica é um processo de muita importância para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Nesse processo, o educador não precisa provocar desempenhos avançados, tampouco aproximar essas experiências da vivência cotidiana dos alunos. 4. A escola e educador que desejam alcançar sucesso de todos os alunos terão de se imbuir desta prática pedagógica vigotskiana. Mas isso só é possível se o professor, nessa dinâmica, transformar a sala de aula em um rico espaço de aceitação de vozes diferenciadas e discordantes. Então, quais estão corretas? Então, nós vimos, vocês aprenderam quando Vygotsky fala da importância de nós levarmos a zona de conhecimento, né, proximal, seria quando você trabalha com os alunos, sendo aquele professor mediador, aquele que propõe coisas desafiadoras, aquilo que traz possibilidades do aluno se expressar, trazer aqueles conhecimentos que ele já tem e, portanto, transformá-los em novos conhecimentos, onde ele vai fazer isso com os seus pares, com os textos, com os livros, com situações propostas por esse professor. Este momento é um momento de diálogo, né? Um momento da interação do sujeito com o mundo que o cerca, com o mundo do conhecimento, com o mundo das ideias, com o mundo das aprendizagens, daquilo que os outros trazem e que ele pode interagir e, portanto, transformar aquilo que ele já tem de conhecimento em novos conhecimentos e, portanto, aí buscar novamente outros conhecimentos. Então, nós temos aqui, dentro daquela atividade, daquela criança, quando houve a possibilidade dele trazer aquilo que ele já conhecia daquele mundo, ele pôde interagir, ele pôde mediar um conhecimento que ele já tinha com todas as informações possíveis para os seus pares e, portanto, houve aí uma troca e ele pode ser o mediador, seja o professor no primeiro momento de propor uma atividade como essa, deixando então, ouvindo a todos da sua sala e proporcionando momentos, espaços em que ele pode ser o interlocutor, ele pode estar na interação com os seus colegas, com seus outros, né, com os outros alunos, com os pares e dando as informações que ele conhece. Então, muito importante essa atividade e muito bonita de se ver e tão bem aplicada nessa questão
da área de Vygotsky, que nós vimos e da importância que se tem, e que hoje, quando lemos, então, Leis, Diretrizes e Bases da Educação, vimos todo o direcionamento dado dentro da escola, onde nós falamos da grande questão do socio-interacionismo, da interação pelo social, e aí se torna pautado toda a área de conhecimento da educação em si, é o que se traz aí com uma atividade como essa. Então, nós temos na letra 1, aí na primeira, dizendo que na visão, cabe ao educador o papel de interventor, desafiador e provocador. Isso nós vimos, isso está correto. Levando os alunos a aprenderem a aprender, buscando experiências do cotidiano dos alunos. Então, nós vimos que sim, a 1 está correta. O trabalho didático deve, portanto, propiciar a construção do conhecimento pelo aluno. Aprender é, de certa forma, descobrir com seus próprios instrumentos os pensamentos e conhecimentos institucionalizados socialmente. Também, isto é parte da linha vygotskiana, propiciar a construção do conhecimento do aluno. 3. A intervenção pedagógica é um processo de muita importância para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Nesse processo, o educador não precisa provocar desempenhos avançados, tampouco aproximar experiência da vivência cotidiana dos alunos. Não, né? Dentro da visão total da educação hoje, nós temos sim, é que fazer justamente o contrário. Fazermos com que essas experiências cotidianas de vivência dos alunos possam estar presentes nas atividades que a gente propõe a ele, porque essa construção entre os pares, esta mediação entre os pares, fará com que eles adquiram maior conhecimento. Então, a 3 estaria errada. Então, nós temos a 1 e 2 correta, a 3, então, está errada, já eliminaríamos a letra A, eliminaríamos a letra C, eliminaríamos a letra D e já eliminaríamos também a que todas são verdadeiras, porque a 3 não é. Ficaríamos apenas com a letra B. E a 4, a escola e educador que desejam alcançar sucesso terão de se imbuir dessa prática vygotskiana. Só é possível se o professor, nessa dinâmica, transformar a sala num rico espaço de aceitação de vozes diferenciadas e discordantes. Então, aqui, letra B. Próxima questão, 10. Segundo, novamente, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e suas atualizações, no Brasil, em relação aos níveis e modalidades de ensino, é correto afirmar. Há 3 níveis de ensino. Educação básica, compreendendo o ensino fundamental e médio, a educação profissional e o ensino superior. Como modalidades de ensino, pode citar a educação especial e a educação de jovens e adultos. O ensino fundamental é uma etapa da educação básica que ainda é composta pela educação infantil e ensino médio. Educação básica, ensino superior e pós-graduação são os 3 níveis, educação básica, ensino superior e pós-graduação são os 3 níveis da educação brasileira. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior são os 4 níveis de educação brasileira. Então, vejam que aqui ele está falando justamente sobre níveis e modalidades de ensino. Ele quer saber quais dessas 4 estão corretas. E, portanto, ele vai dar aqui para nós as alternativas que podem ser 2, 3 e 4, 2 e 5, 1, 3 e 5, 1, 2 e 5, 2 e 3. Vamos ver, então, quais delas estão corretas. Vamos lá? Há 3 níveis de ensino. Educação básica, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, a educação profissional e ensino superior. Vamos lá? Está falando em níveis de ensino. O ensino fundamental e o ensino médio fazem parte da educação básica, mas a educação profissional e o ensino superior faz parte da educação básica? Nós vimos que não. Educação básica, que faz parte, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Isto faz parte da educação básica, o que compreende entre 4 a 17 anos como obrigatório. Então, vejam que aqui está errada. Como modalidades de ensino,
Daí vamos lá ver já se eu já consigo fazer alguma eliminatória. Se eu sei que a número 1 está errada, vamos lá então. Aqui continua, aqui continua. Opa, a letra C eu já digo que não. A letra D eu também digo que não. E ficaria então entre a A, a B e a E, certo? Vamos lá. Com modalidades de ensino, pode citar educação especial e educação de jovens e adultos. Aqui eu falo de modalidades e está correta. Educação especial e educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino. Correta? Vamos novamente lá, 2 está correta. Deixa eu ver se tem alguma que elimina 2. Não, tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Continua ainda. 3. O ensino fundamental é uma etapa da educação básica que ainda é composta pela educação infantil e ensino médio. Exatamente. A educação básica, ela é composta de ensino fundamental, educação infantil e ensino médio. Correta. Então, 2 e 3, corretas. Vamos ver se eu tenho aqui eliminação. 2, 3 a 4 pode estar ainda. E aqui 2 e 3. 2 aqui só está dizendo, opa, que não tem 3, eliminei a letra B. Fiquei entre a A e a E. Vamos ver então. A 4, educação básica, ensino superior e pós-graduação são 3 níveis da educação brasileira? Nós estamos falando de níveis da educação brasileira. Então, nós temos o ensino superior, nós temos a educação básica. Veja que pós-graduação não entra no nível. Esta aqui está errada. Aqui, voltando. Então, se eu tenho 4 aqui, já elimino também a letra A. Sem ler a última, eu já sei que a resposta é letra E. Vamos voltar. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior são os 4 níveis da educação brasileira. Não, né? Nós dizemos aqui que educação básica é um nível, que é educação infantil, fundamental e médio. Eles não são considerados, cada um deles, um nível da educação brasileira. Então, ela também estaria errada. Tá certo? Vamos agora, então, passando para a nossa última questão. Trago para vocês uma tirinha, onde está lá a tirinha do Calvin. Dona Emergarda, eu não vou aprender essa matéria, a menos que você ensine de um modo divertido. Sei o que você fará. Sei. E o que você fará se o resto da sua vida não for divertido a cada minuto? Por quê? A senhora acha que eu vou morar em algum lugar que não tenha TV a cabo? A tirinha do Calvin ilustra a relação professor e aluno e o fazer pedagógico. Fazer. Observando a tirinha e tendo como base o artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece as incumbências do docente, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Incumbência do professor. Zelar pela aprendizagem e estabelecer estratégicas de recuperação para os alunos. Isso é de incumbência do professor. Correto. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Cabe a nós, enquanto profissionais da educação, fazer isto. Temos que dedicar nosso tempo a planejamento, avaliação e o nosso desenvolvimento profissional. Temos que estar em constante aperfeiçoamento. C. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Hoje a escola sozinha não é nada, ela tem que ter sim a contribuição da família e de toda a comunidade, docente e discente, para que as atividades sejam bem formuladas, atendendo à necessidade da comunidade. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo sua própria concepção pedagógica. Sua própria concepção pedagógica, quer dizer, só vale aquilo que eu desejo sem dar atenção a todo este entorno. Isso aqui de forma alguma. Então, no caso, a que está incorreta é a letra D. Ok? Bom, alunos, e assim a gente chega ao término de mais uma aula dentro deste projeto ENAD da metodologia 300. Espero que vocês tenham conseguido
aprender um pouquinho mais na discussão que nós fizemos de cada uma dessas questões, de cada uma dessas atividades propostas. Vejam quanto a gente tem que estar atentos a cada uma dessas questões, buscando as informações que nós aprendemos no decorrer das disciplinas do curso de pedagogia. Todas elas são importantíssimas para vocês que estarão aí no mercado de trabalho, em breve, sendo aqui como eu, estando no meu lugar, quem sabe, dando aula para os cursos todos que nós temos aqui dentro das nossas universidades. Um bom trabalho a vocês, uma boa semana de estudos, que vocês estejam bem atentos e nós estaremos aqui, sempre à disposição para estar aí discutindo com vocês, tirando as dúvidas. Entre em contato conosco, não esqueçam de acessar ali a nossa plataforma, discutam com seus pares, com seus colegas, vamos lá, os encorajados, estamos ali juntos, vamos trabalhar com toda essa nossa equipe. Um grande beijo para vocês e a gente se encontra em breve.